Olá a todos, essa é a nossa aula de redes de computadores. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o TCP/IP, modelo TCP/IP. Bom, recomendável, né, quem for assistir a aula de hoje já ter visto o modelo ISO-OSI, tá? Porque nós vamos usar muito o modelo ISO-OSI para fazer referência com a tecnologia do modelo TCP/IP. Tá? Tal como já foi dito, o modelo ISO-OSI é um modelo de referência, um modelo mais teórico. E ele é muito utilizado, né, para fazer ligações ali, para a gente saber onde é que, né, os assuntos se interconectam ali, né? Dado uma coisa no ISO-OSI, onde é tanto TCP/IP e o contrário também, tá? Então, a princípio, a aula anterior foi de ISO-OSI, quem puder, né, veja essa aula aí. Hoje nós vamos ver o TCP/IP, que é o modelo mais prático. Bom, o que é o TCP/IP, o modelo TCP/IP? O modelo TCP/IP é um modelo que tenta ditar como deve acontecer a transmissão de dados em redes de computadores, tal como, né, o modelo ISO-OSI faz também. Só que o ISO-OSI é um modelo teórico, tá? Então isso mais na teoria, e o TCP/IP é dito o modelo prático. Por que o modelo prático? Porque ele é um modelo utilizado na internet. Então se você está usando a internet, você está usando na verdade o modelo TCP/IP. Tá? E o que significa TCP/IP? Então quando eu falo TCP/IP, eu estou me referenciando ao modelo que é o que a gente está estudando aqui hoje. Tá? Esse nome desse modelo vem de duas siglas. TCP, que isolado significa o protocolo de transmissão da camada de transporte, que a gente vai ver mais para frente aí. Então, Transmission Control Protocol, que ele tenta fornecer algum nível de confiança na entrega de dados, para a gente saber se um dado chegou ou não do outro lado. E o protocolo IP. Tá? O protocolo IP vem da sigla Internet Protocol, e é o protocolo que permite tirar a informação de uma máquina de origem e levar para uma máquina de destino. Tá? Então, TCP/IP é o modelo, TCP sozinho é um protocolo da camada de transporte, e IP sozinho é um protocolo da camada de interrede. A gente vai ver essas camadas mais a fundo daqui a pouquinho. Bom, aí nosso amigo aqui, né, do slide vem com a nossa primeira pergunta, né? Geralmente os alunos fazem essa pergunta, né, na sala de aula. Professor, mas qual que é a importância de ver o modelo de TCP/IP? Eu já vi ISO-OSI, vou ver TCP/IP de novo. Então, em parte, essa pergunta eu já respondi. Tá? Ele é extremamente importante porque ele é um modelo da internet. Tá? Então, se você usa a internet, você usa o TCP/IP. Tá? Então, ele é extremamente importante por causa disso aí. Fora isso, né, como é um modelo da internet, ele é usado em 90% das máquinas do mundo inteiro. Tá? Então, se eu comprei um computador hoje em dia, basicamente eu compro para usar a internet. Se eu estou usando o celular, eu estou acessando a internet. Então, né, a maioria das máquinas hoje em dia no mundo, dos computadores do mundo, estão utilizando o modelo TCP/IP. Você vai pegar alguns casos, algumas exceções ali, alguma rede industrial, tá, algum modelo proprietário ali por um motivo, né, qualquer lá que não está conectado à internet, que não está utilizando TCP/IP. Tá aí nosso último tópico aqui, né? Tem uma brincadeirinha aqui, né? Onde o amigo fala, né? Que se você não entender o modelo TCP/IP, isso pode ser a sua ruína. Tá? Isso acontece por N motivos ali, a gente vai falar alguns motivos, né? Uma nossa aula, um dos motivos é que se você não entender, você não vai conseguir responder as questões da prova. A gente vai precisar do modelo, por exemplo, na aula de redes 1, redes 2, segurança, sistemas distribuídos. Então, basicamente, quem vai fazer computação precisa entender o modelo TCP/IP, indo para a área, né, de infraestrutura ali, de sistemas operacionais, redes de computadores, ou indo para a área de programação, você vai precisar entender um mínimo ali sobre TCP/IP. Então, se cai, né, tentar evitar de não cair nessa cilada aí do TCP/IP ser a sua ruína. Então, entenda ele que você não vai ter problemas com ele. Eu vou contar um pouquinho de história com história aqui, só para fixar, tá, o conteúdo e tentar mostrar a importância do modelo TCP/IP. Então, eu vou comparar o TCP/IP com outros modelos que surgiram no início ali da computação, né, lá pela década de 80, 90, tá, que disputavam o mercado ali com o TCP/IP. Bom, o primeiro modelo que a gente vai ver aqui, tá, é o modelo NetBIOS. Tá? O modelo NetBIOS é um modelo ali criado pela IBM junto com a Microsoft ali na época dos computadores pessoais, e basicamente, né, ele habitava ou habita ainda, né, o Windows. Pelo menos logo no início ali o Windows, não lembro se o 3.11 tinha, mas o 95 com certeza, né, tinha ali. E ele é um modelo de rede da Microsoft, por exemplo. Tá?
E a proposta do Windows é ser um sistema altamente amigável. Então, nada mais justo, né, do que o NetBIOS, tá, também seja um modelo de rede amigável. Vou mesclar um pouquinho aqui modelo com tecnologia, tá, com quem implementa o modelo. Que na verdade eu vou falar até mais um pouco de tecnologia. E vamos entender como é que funcionava a princípio o NetBIOS. Bom, como ele é um modelo amigável, a parte de endereçamento dele era feito por nomes, que é muito mais fácil lembrar nomes do que lembrar números, por exemplo. Tá, então, eu tinha aqui, né, ó, o computador da Maria, do João, do Carlos e um computador chamado servidor. Tá? E todos esses caras aí eram conhecidos pelos nomes e eram identificados na rede pelo nome. Então, suponha que a Maria quer achar o computador do João. O que ela fazia? Ela ia lá no ambiente de rede do Windows e mandava procurar pelo computador do João. Ou se não, ela abria o ambiente de rede, clicava lá, né, em ambiente de rede, clicava em toda a rede e o Windows disparava um monte de mensagem perguntando quem é que estava na rede. Quem estivesse na rede respondia. Isso, né, a princípio, era muito fácil ali para os usuários. Mas como é que funcionava isso por baixo? Tá, por baixo, quando a Maria quer saber, né, como acessar o computador do João ou quem estava na rede, ela mandava um pacote que a gente fala em broadcast. Pergunta, quem que é o João? Tá, qual é o endereço de hardware, por exemplo, do João, para mim trocar informações com ele. E o que é o broadcast? O broadcast é uma informação que vai para todo mundo. Tá? Então essa informação era disparada para todas as máquinas da rede. Tá? Não é que, né, que no desenho da impressão até que foi enviado 3 pacotinhos aqui, não, mas é um pacote só que vai chegar para todo mundo perguntando quem que é o João. E provavelmente a máquina com o João vai responder, né, falar, eu sou o João, as informações que você precisa para comunicar comigo são essas aqui, e a comunicação começar. Então isso aqui, em uma rede pequena, né, numa LAN, ela funciona. Tanto é que o modelo é recomendável para máquinas de até 255, perdão, para redes com até 255 máquinas. Qualquer coisa muito além disso aí, a rede já começa a ficar comprometida. Por quê? Começa a virar um grande fluxo de broadcast. Então, né, a máquina precisou conversar com outra, ela manda broadcast, tá, e isso acaba afetando a rede, né, com essas mensagens em broadcast, vai deixar a rede um pouco mais lenta, vai deixar a rede com overhead ali para essa comunicação. Então, ó, uma LAN ok, mas uma grande rede isso pode se tornar um grande problema. Principalmente, né, se eu pensar numa rede com milhões de hosts, como é o caso, por exemplo, da internet, bilhões de hosts. Tá? Bom, como é que vai funcionar aqui? A Maria quer falar com o João. Então, esse pedido para descobrir se o João está na rede, quem que é o João, vai ser enviado para todo mundo da rede aqui e para todas as redes que conectarem essa rede maior utilizando, né, que se utilizasse somente o modelo NetBIOS. Então isso chegaria na máquina do John, sei lá, tá lá nos Estados Unidos, né, tá na China, tá em algum lugar longe daqui. Ah, professor, mas e daí, qual que é o problema disso acontecer? Bom, se eu pensar que aqui nessa rede maior, com milhões de hosts, todo mundo vai estar fazendo isso aí, né, toda hora, de novo, minha rede vai ser um grande domínio de colisão de broadcast, vai ser só basicamente mensagem em broadcast. Né? Alguém lá na Austrália tentou falar com a máquina da Austrália mesmo e essa mensagem, né, chega para mim, falou assim, ó, a máquina do fulano tá ativa aí? Tá aí de novo, isso vai se tornar um grande problema, que é o que está sendo ilustrado aqui nesse desenho aqui. Então na internet eu estaria recebendo a todo momento, né, broadcast. Tá? Isso não seria legal e se inviabilizaria, na verdade, uma rede tal como a internet. Então, por isso que o NetBIOS, tá, não foi o modelo da internet. Daí a gente costuma brincar que a Microsoft ela demorou um pouco para ver isso daí. Tá? Então, ela demorou para ver que esse modelo não daria certo, ela ficou apostando, né? Com a IBM, mas a Microsoft são campeões de vendas ali, como é que o modelo dela de rede não vai pegar no mercado. Tá? E não pegaria porque não suporta esses milhões de hosts. Aí ela começou a perceber isso, ela viu que TCP/IP seria uma boa aposta, ela migrou o sistema dela para TCP/IP, tá? Basicamente isso aqui que a gente explicou hoje em dia funciona também no TCP/IP, mas o que eu tenho por baixo é o modelo TCP/IP e em cima eles deram um jeito de moldar no TCP/IP essa forma de funcionar que era o NetBIOS. Então hoje eu tenho o NetBIOS sobre o TCP/IP, ok? Reza a lenda, né, um pouquinho de história, como eu falei,
tá? Que só pelo fato da Microsoft demorar para perceber a importância do TCP/IP e que o modelo dela não daria certo na internet, isso já bastou para, né, a Microsoft nunca ter um grande produto no mercado da internet. Então, se a gente para pensar, o que tem lá na Microsoft? Tem o Bing, um buscador tal como o Google, talvez a ferramenta mais conhecida em nível de internet da Microsoft foi o MSN, que sumiu. Tá? Então a Microsoft, durante esses anos, nunca teve assim, um carro-chefe em termos de internet. Tá? Algumas pessoas, né, relacionam esse fato com essa aposta dela inicial com o NetBIOS. Mas a Microsoft, né, conseguiu se virar lá e sim, né, ela tem uma fatia do mercado, dos navegadores, por exemplo, ela era imbatível, tá, com o Internet Explorer. Mas é um exemplo, né, de não pode bobear com TCP/IP. Se você bobear para perceber que ele é bom, você vai acabar se dando mal em algum momento. Na mesma linha, tem um outro modelo chamado de IPX-SPX. Então tem o NetBIOS, que a gente já apresentou, o TCP/IP que a gente vai ver, e o IPX-SPX. Alguém já ouviu falar desse modelo, por exemplo? Quando eu pergunto isso em sala, a maioria das pessoas não ouviram falar nesse modelo. Por quê? Porque o IPX-SPX era um modelo de uma empresa muito famosa, chamada Novell, que tinha um sistema chamado NetWare, que o sistema e o modelo era extremamente, né, era muito bom. Tá? Então o que acontece? Como o modelo deles era muito bom, eles custaram acreditar que o modelo deles não daria certo. E que o TCP/IP iria roubar, por exemplo, o mercado deles. Tá? Para quem não conhece, a Novell ela era responsável por um servidor de arquivos que era extremamente famoso. Eu trabalhei já com algumas redes com o Novell, era muito bom mesmo. E devido a esse fato aí, como eu já disse, ela não acreditou que o TCP/IP iria pegar. E o TCP/IP pegou e simplesmente a Novell sumiu. Tá? Então hoje em dia, se parar para as pessoas e perguntar, né, sabe o que é o sistema Novell? As pessoas, né, no geral, não sabem. Não sei se for alguém mais das antigas ali que trabalhava com redes, a pessoa não vai saber o que é um servidor Novell. Então, né, de novo, é só uma brincadeirinha, né, para gerar um alerta em você, falar assim, então tem que entender o modelo TCP/IP, senão talvez eu acabe igual a Novell ali, que eu nem lembro mais, né, nem sei, na verdade, quem que é, porque ignorou o TCP/IP. Tá? Mas a ideia da Novell é basicamente a mesma. Tá? O IPX é parecido com o TCP, por exemplo, e o SPX com o IP. Não lembro qual as ordens ali, tá? Mas a ideia é mais ou menos essa. Né? Então, como está escrito aqui, né, ignorar o TCP/IP pode ser bem perigoso. Tá? Não faça isso daí. Bom, aí vem outra perguntinha, né, do nosso amigo aqui. Ok, mas o que faz o modelo TCP/IP ser tão importante? A primeira resposta a gente já sabe, que é a história da internet, mas vamos lá, por que ele se tornou o modelo da internet? Tá? Então, vem um pouco de história aí. Tá? Então, na verdade, o TCP/IP foi um modelo criado pelo governo americano na época da Guerra Fria, e ele deu origem a uma rede chamada ARPANET, né? A ARPANET foi evoluindo, né, agregando pessoas até que virou a internet. Tá? Eu não vou entrar muito a fundo, né, na história aqui, tá? Mas a história basicamente é essa. Na época de sua criação, a grande diferença dele para os outros modelos é que ele foi feito para ser altamente disponível. Então, tipo, professor, qual que é a principal vantagem do TCP/IP? Ele foi feito para ser altamente disponível. Tá? Outra vantagem em relação ao Internet que a gente viu anteriormente é que ele foi feito para funcionar em uma rede com milhões, bilhões de host. Tá? Então ele já foi tudo pensado nessa ideia de que uma rede heterogênea pode dar problema, tá? E aí o software de rede, né, o modelo de rede tem que se moldar para continuar funcionando. Tá? Ele seguiu toda essa linha aí. Além disso, também, né, ele é um dos primeiros casos de sucesso de modelo open source. Não era, na época, o termo usado, open source, né, mas ele foi um modelo aberto, ou seja, qualquer um que quisesse usar poderia utilizar esse modelo aí. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre disponibilidade. O que significa, né, o modelo ser altamente disponível? Então a gente está falando lá da década de 70, né, mais ou menos 70 para 80 ali, o pessoal criou o modelo e na época, né, os Estados Unidos estava em guerra lá, ou temia grandes guerras, guerras nucleares, por exemplo,
E eles tinham o seguinte medo, né? Que numa redinha dele lá, então imagina que essas bolinhas aqui, né? São computadores ou centrais ali, roteadores, né? Alguma coisa assim, né? Centrais de comunicação. E aí eu quero ter comunicação com todo mundo. E se uma bomba, por exemplo, cair em disponibilizar um ponto, eu quero manter comunicação com todo mundo. Então, a proposta inicial disso daqui, um jeito, entre aspas, fácil de fazer isso, é fazer uma rede totalmente conexa, onde todo mundo conecta com todo mundo. Tá? Então, esse computador está ligado com esse, está ligado com esse, está ligado com esse. Aí, assim por diante. Isso funciona, tá? Só que tem um grande problema. Eu quero anexar, né? Eu quero colocar mais um ponto aqui. Quero colocar mais um computador aqui, uma rede aqui. O que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que ligar esse computador com esse, com esse, com esse, com esse. O que é altamente complexo e caro. Por quê? Tá, imagine lá que eu vou agora expandir minha rede. Tá, eu vou chegar nesse ponto aqui. Então eu vou colocar esse pontinho aqui. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar ele aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, na minha rede eu tenho N-1 conexões. Tá? Eu tenho que conectar com todo mundo da rede. E de novo, se começar a riscar aqui, vai virar um emaranhado aqui que ninguém vai entender nada. Tá? Então isso é caro, vai exigir uma plaquinha de rede para cada rede, um cabo esticado lá, com uma rede lá nos Estados Unidos, outra rede lá na Europa. Então eu teria que ter um cabo esticado e toda vez que eu colocar um ponto, né, em algum lugar, eu vou ter que fazer um ponto de conexão com o outro lado. Então isso não daria certo. Okay? Então o primeiro ponto que eles perceberam foi esse aí. Então o que eles pensaram? Vamos criar uma rede então irregular. E o modelo de rede, né, os protocolos ali daquele modelo, eles vão ter que dar um jeito de manter a comunicação indiferente do que aconteça. Tá? Então qual que é a ideia? Eu tenho lá uma transmissão entre o ponto A e o ponto B. E ela acontece através, né, por intermédio deste nó aqui no meio aqui. Bom, e aí por algum motivo, né, sei lá, na ideia dos caras, por exemplo, cai uma bomba em cima desse ponto aqui, ou passa um caminhão e arranca os cabos de energia, ou acaba a energia aqui, tá? Eu não quero perder a comunicação. Então o que o TCP/IP faz para ser altamente disponível? Bom, ele vai lá, quando o ponto caiu, e se houver outra rota para chegar naquele ponto, ele vai se adaptar, ele em tempo de execução ali, ele descobre essa rota, e começa a trafegar o dado por essa rota aqui para chegar do outro lado. Então, para o usuário final, isso vai ser, a princípio, imperceptível. Está tendo comunicação aqui pelo caminho mais curto, esse caminho não existe mais, a rede se molda lá, tá? E dá um jeito de criar comunicação utilizando outro caminho. Ok? Então, essa é a principal vantagem do modelo TCP/IP. Tá? Ele foi criado para ser altamente disponível e isso funciona muito bem ainda hoje em dia. Bom, então, né, outra perguntinha aqui, né? Bom, o TCP/IP, ele é o melhor do mundo, hoje em dia, principalmente? A resposta provavelmente é não. Tá? Por que não? Um dos principais pontos hoje em dia é que ele não é seguro. Professor, mas como assim? Você falou que é um modelo criado lá pelo governo americano e ele não é seguro. Só na época que ele foi criado, talvez ele tinha um selinho lá Top Secret lá e ninguém sabia como funcionava. Então fosse um espião lá, né, espionar algum órgão americano, colocava lá uma escuta telefônica, começava a ouvir um monte de barulhinho lá talvez, e não sabia como aquilo funcionava. Então isso aí era seguro, porque a tecnologia era escondida, era omitido isso aí. Mas hoje em dia não, a gente está tendo uma aula aqui de TCP/IP, então isso não é mais omitido. Tá? E tem os softwares que conseguem detectar o que está passando por redes TCP/IP. Então posso pegar o Wireshark lá, por exemplo, plugar na rede e começar a capturar os dados que estão lá. Fora isso, toda a base, criada, né, da década de 80 ali, eles são texto puro. Então os principais protocolos, a base da TCP/IP é texto puro. Então se eu estiver capturando isso na rede, eu consigo enxergar, por exemplo, as senhas passando por lá, o usuário passando por lá, os dados passando por lá. Tá? Isso é extremamente perigoso e inseguro. Então não é uma rede confidencial, tá? Ela não mantém a confidencialidade. Outro ponto é que não tem como eu fazer autenticação, né, a princípio no TCP/IP. Então a base, né, não mantém a autenticação.
Não sei se eu estou recebendo os dados da pessoa que diz ser e não sei se eu estou mandando os dados realmente para a máquina que eu esperava enviar. Tá? Então o TCP ele não consegue fazer isso aí, então ele não é legal, ele não é seguro. Atualmente ele é o modelo mais veloz do mundo? Provavelmente não, deve existir modelos mais velozes por aí, que são mais eficazes, tá? Mas então por que não trocar? Por que eu vou manter ali, né, protocolos lá da década de 70, 80, né, esse modelo funcionando? Basicamente é que todas as soluções de rede da década de 80 para cá, elas foram criadas em cima do TCP/IP. Então houve uma coisa chamada de ossificação da rede, um termo, né, que o pessoal gosta de usar em rede de computadores. Ou seja, eu fiz softwares para o TCP/IP, tá? Eu fiz hardwares para o TCP/IP. Então hoje eu ir lá e mudar isso, não, saiu um protocolo novo, vou mudar. Não é tão simples. Tá? Então não dá para simplesmente parar e vou mudar o modelo e tudo vai funcionar a contento. Tá? Então existe uma tendência do TCP/IP funcionar, tá? Tal como era na década de 80, ainda por talvez mais décadas. Né? Existe a história, por exemplo, de trocar o IP na versão 4 pelo IP na versão 6. Desde quando eu estava na faculdade a gente ouve falar sobre isso e isso ainda não aconteceu 100%. Tá? Então não é uma tarefa simples e a gente vive com essa tecnologia, né, da década de 80. Por sinal foi muito bem feita, ela funciona. Tá? E se a gente precisar melhorar, são feitos adendos ali, né? São feitas melhorias, pequenas melhorias para que funcione, mas o núcleo ali funciona basicamente da mesma forma desde a década de 80. Por isso, se estiver procurando um livro de redes, principalmente essa parte que estudando de redes 1 aqui, preciso procurar um livro extremamente novo. Não, basicamente a mesma tecnologia desde essa época. Nesses livros mais novos você vai encontrar coisas sobre algum softwarezinho, né, de rede que saiu e pegou, virou no mercado ali, sei lá, por exemplo, o WhatsApp. Você vai pegar alguma tecnologia um pouco mais nova, tipo Bluetooth, tá, mas todos estão ali dentro do modelo TCP/IP funcionando com o TCP/IP. Então não precisa se preocupar, né, com essa parte que a gente está estudando de pegar livros extremamente novos. Tá? Esses livros antigos eles contemplam tudo que a gente está estudando aqui, porque basicamente é a mesma coisa. Então devem existir, né, modelos e protocolos melhores que o TCP/IP, deve existir, mas não é tão fácil substituir a sociedade, né, a tecnologia está altamente ligada ao antigo modelo TCP/IP. Bom, então continuando aqui, sabendo agora da importância, né, do TCP/IP, quais são as suas vantagens e desvantagens, né? Tal como o ISO-OSI ele é um modelo e esse modelo também é baseado em camadas. Então, de novo, eu vou ver camadas de novo, já vi camadas no ISO-OSI, vou ver camadas TCP/IP? Sim, vai ver, porém, agora a tendência é que seja um pouco mais fácil, justamente porque a gente consegue relacionar tal que a gente viu no ISO-OSI com o TCP/IP. Então, por isso que é importante saber o modelo ISO-OSI. Então, basicamente, a gente vai fazer o que a gente chama de referência. A gente vai referenciar o ISO-OSI com o TCP/IP. Bom, a princípio, o TCP/IP ele é composto por 4 camadas. Então, camada de enlace, interrede, transporte e aplicação. Tá? O modelo ISO-OSI é composto de 7 camadas, TCP/IP, a princípio, 4 camadas. Lembrando que é bem importante lembrar dos números aqui, porque, por exemplo, na camada de enlace, alguns autores trazem como primeira camada a camada de enlace. Um outro nome comum que você encontra em alguns livros é interface de rede ou rede host. Então, note que esses nomes podem variar. Então, é importante você lembrar que é a camada 1. Okay? A segunda camada leva o nome de interrede. Na verdade, né, em inglês seria a camada de internet, mas isso gera muita confusão. Tá? Então, o aluno na prova lá, fale sobre a camada de internet, ele começa a falar sobre a internet, rede mundial de computadores. E não é isso. A camada é uma coisa, a rede mundial de computadores é outra. Professor, provavelmente essa camada, né, internet, levou esse nome por causa da internet, rede mundial de computadores? Talvez ao contrário. Tá? A internet tem esse nome por causa dessa camada aqui, que é o conceito de interligação de redes. Tá? Camada de transporte, camada 3, camada de aplicação, camada 4. O que faz essas camadas? Para eu entender isso, é mais fácil eu comparar isso com o modelo ISO-OSI. Bom, como é que funciona aqui? Basicamente assim, o que acontece, né, o que é feito na camada de enlace TCP/IP?
Ou eu tenho que saber o seguinte, que a camada de enlace TCP/IP de 4 camadas, ela faz a mesma coisa da camada física do modelo ISO-OSI e da camada de enlace do modelo ISO-OSI. Ou seja, ela pega os bits e converte uma forma interpretável pelo meio, detecção de erros, controle de acesso ao meio, impedir que um host mais rápido inunde de informações um host mais lento e endereçamento físico. Como é que eu sei disso? É porque eu sei das funções do ISO-OSI. Então, se você não lembra disso, né, vai lá e olha de novo o modelo ISO-OSI. A camada de interrede é uma ligação 1 para 1. Então o que faz a camada de interrede TCP/IP? Ela faz endereçamento e roteamento. Camada de transporte também é 1 para 1. Então, ela é responsável pelo gerenciamento de transporte, que pode ser orientado à conexão e não orientado à conexão. A camada de aplicação, ela faz as funções das 3 últimas camadas do modelo ISO-OSI. Então, ela faz a função da camada de sessão do ISO-OSI, apresentação do ISO-OSI e de aplicação. Tem autores, né, que dizem que, na verdade, ela não faz a mesma função da camada de sessão e apresentação, só faz a função da camada de aplicação. Tá? Então, eles não fazem esse, né, relacionamento, é como se não existisse, tanto é que é difícil explicar essas duas camadas na prática, porque elas não existem no modelo TCP/IP. Mas a gente vai falar, tá, que ela faz essas funções. Então, qual é a função? Estabelece sessão entre origem e destino, faz algum tipo de tradução de dados e a interface entre o usuário e a rede. Mas não está errado você falar que a camada de aplicação TCP/IP faz interface entre o usuário e a rede. Ok? Então, o próximo slide aqui está mais bonitinho, as flechinhas. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a ligação. Se eu souber isso, tá, eu vou conseguir entender o que o modelo TCP/IP faz aqui. Tá? Basicamente, são as mesmas funções. Bom, o modelo TCP/IP, eu tenho ele com 4 camadas e tenho ele com 5 camadas. Mas como assim, professor? Só assim, na verdade, no início, quando o pessoal começou a montar o TCP/IP, o pessoal deu bastante ênfase para a camada 2, que é a interrede, e para a camada 3, que é de transporte. Então, dependendo, né, se for ler os RFCs, é um Request for Comments do início lá, vai dar a impressão, inclusive, que só tem 2 camadas. Eles falam que aqui tem que cuidar da parte de endereçamento e roteamento, nível de software e de gerência de transportes. O que tem aqui para baixo aqui? Tem a placa de rede, com um jeito que você vai dar, né, você vai dar um jeito de transmitir isso pela rede. Eles não especificavam muita coisa aqui, ok? Mesma coisa com a camada de aplicação. O que tem aqui? É o software. Eu tenho que lembrar que o modelo de TCP/IP é um modelo prático. Tá? Então, o que acontece? Para quem programa aí sabe, eu vou fazer o programa e depois eu faço a documentação. Tá? Pode ser essa visão que eu tenho aqui do TCP/IP. O pessoal fez na prática lá como é que a rede funciona, implementou e depois criou o modelo, que seria uma coisa mais teórica ali. Tá? Então, eu tenho essa visão. É claro que daí o pessoal foi lá, né, na documentação, colocou a camada de enlace, colocou a camada de aplicação. Mas então essa história da camada é meio que uma documentação para quem estiver, né, tentando entender o programa, como é que funciona a rede, entender. E a gente pode reparar que na camada de enlace, no modelo de 4 camadas, é muita coisa. Ela tem a função da camada física do ISO-OSI e de enlace do ISO-OSI. Então seriam pelo menos, né, 5 funções ali. Pelo que a gente viu, cada camada tem que ter uma função bem específica dentro da rede, deveria ser 1, 2 funções. Tá? Então é muita coisa. Então, alguns autores começaram a falar do modelo TCP/IP de 5 camadas. Então, se eu pegar, por exemplo, o Douglas Kummer, que está aqui, ele vai falar, né, do modelo TCP/IP de 5 camadas. O Talimbal, ele não fala do modelo TCP/IP de 5 camadas, mas ele, na hora de explicar, ele usa o modelo híbrido, ou seja, é um modelo que é mais próximo do ISO-OSI. O ISO-OSI, a princípio, é mais fácil de explicar. Então, disso daí começou a surgir essa história do modelo de 5 camadas. Ok? E ele é um pouco, né, mais simples aí depois de referenciar com ISO-OSI. Então vamos ver aqui primeiro, né, como é que funciona aqui o relacionamento. Basicamente é o seguinte, né, camada de enlace faz referência, né, o modelo de 4 camadas é a camada física de 5 camadas e enlace de 5 camadas. Interrede, transporte,
e aplicação, ok? Então, basicamente essa aqui é a diferença. A diferença, no final das contas, está na camada física de enlace, que eu subdividi elas para ficar menos funções, é mais fácil de explicar, didaticamente é melhor. Né? Fica mais fácil de enxergar isso, então, se eu referenciar o modelo TCP/IP de 5 camadas com o modelo ISO-OSI, ok? Aí, basicamente, é 1 para 1, ó, então física, enlace, interrede, transporte, né? E o mais estranho ali, né, é que a camada de aplicação continua a fazer referência às 3 últimas camadas do modelo ISO-OSI, tá? Que está sendo representado aqui nos nossos slides. Então, de novo, didaticamente, isso aqui é melhor, mais fácil de explicar. Então, se eu pegar a maioria dos capítulos de livro, por aí eles vão estar explicando dessa forma, nessa ordem, mesmo que ele explique o modelo de 4 camadas, mas na hora de falar das seções, ele vai pegar e vai falar em físico, enlace, rede, transporte e depois a aplicação. Bom, aí vem nosso amigo de novo e pergunta, professor, essa história de 4 camadas, 5 camadas, o que eu tenho que saber, de 4 ou de 5, qual que é o certo? Pessoal, então, se ninguém falar nada, estou lendo um texto, vou fazer uma prova, tá? Eu considero que o modelo é de 4 camadas, tá? Porque a maioria dos livros vai tratar o modelo de 4 camadas, pegar Cisco vai tratar 4 camadas, tá? Mas didaticamente falando, o modelo de 5 camadas é melhor, é mais fácil de explicar, tá? Então sempre considere que é um modelo de 4, tá? E se, caso contrário, alguém vai falar, ó, estou considerando um modelo de 5 camadas. Tá? Outra coisa que acontece também é o pessoal ignorar, né, falar das camadas do TCP/IP e falar das camadas do ISO-OSI, tá? Mas mesmo assim você tem que saber fazer referência de 4 ou de 5 ali para você saber onde é que eles estão falando. E principalmente aqui, ó, na prática não muda nada. É só questão de documentação ali. Tá? As camadas é mais uma questão teórica. Então os protocolos continuam os mesmos, funcionando do mesmo jeito, tá indiferente de qual camada que eles vão te apresentar. Eles vão fazer exatamente as mesmas funções. Tá? Então, na prática, isso não muda nada se é de 4 ou de 5, mas tradicionalmente tá, o que existe é o modelo de 4 e didaticamente é melhor explicar com 5 camadas, tá? Ou usando o modelo híbrido do Tannenbaum lá, com 5 camadas. Ok? Bom, então nossa conclusão aqui é que o TCP/IP é um modelo prático, dá para referenciar ele com o ISO-OSI, é um modelo de 4 ou 5 camadas, dependendo do gosto ali. Ele foi feito para ser altamente, né, distribuído no sentido que se algum ponto da rede cair, ele tem que continuar funcionando. Tá? Então ele foi feito para ser, na verdade, disponível, né, não distribuído, e ele suporta milhões ou bilhões de hosts. Essas são as grandes vantagens do TCP/IP. Tá? Eu tenho que lembrar disso daí. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Próxima aula, na sequência aqui, nós vamos continuar com o modelo TCP/IP parte 2, só que nós vamos começar a falar de alguns protocolos para o pessoal começar a acostumar, né, a ver o nome dos protocolos aí. Beleza? Então, até a próxima.